Olá, começa agora o podcast Acelera Nordeste. Podcast Acelera Nordeste. Tecnologia e inovação na região com mais ritmo e brilho no Brasil. Apresentação Camila Pérez. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o podcast Acelera Nordeste. No episódio de hoje vamos conversar com Jonathan Colasso, CEO da Support One, empresa paraibana especialista em cibersegurança e que presta serviço para empresas do mercado regional. Quem vai participar desse bate-papo com o Jonathan é o nosso especialista, Patrícia Maia, que já pode dar seu alô, Patrícia, para quem acompanha o Acelera Nordeste. Salve, salve pessoal, salve, salve Camila, salve, salve Jonathan e bem-vindo ao nosso podcast. Este é o podcast Acelera Nordeste, tecnologia e inovação na região com mais ritmo e brilho no Brasil. Tem ritmo, brilho e inovação. Esse é o Nordeste Inovador, meu irmão. Olá, Jonathan. Prazer ter você aqui no nosso podcast, o Acelera Nordeste. Espero que fique muito à vontade no nosso bate-papo. E já passo a palavra para você saudar quem acompanha o podcast e contar um pouco da história da Support One. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui participando do podcast Acelera Nordeste. Estou aqui à disposição para vocês, né? A gente conversar um pouco sobre segurança e tecnologia, né? Então vamos lá, para a gente começar, o que é cibersegurança e o que é que a Support One faz nessa área? Então, Camila, a gente tem a resposta fácil e a resposta complicada, né? Eu acho que num processo mais simples, a cibersegurança é a área da tecnologia voltada para o controle de, vamos chamar assim, de ameaças, né? Então, o objetivo da análise de segurança é controlar as ameaças do mundo digital e prevenir a disseminação dessas pragas, vamos dizer assim, que existem aí nesse mundo que a gente vive hoje. E a Support One ela é uma empresa na área de tecnologia que atua basicamente em três grandes áreas. A principal, vamos dizer assim, a nossa área de atuação é segurança. Nós atuamos também na parte de cloud, soluções de nuvem, né? E soluções voltadas para a gestão de TI, que é a parte de gerenciamento, gestão de ambientes de tecnologia. Então a gente fica aí nesse mundo que envolve gestão, nuvem e segurança. Ô Jonathan, me diga uma coisa, porque a impressão nossa é que quadruplicaram os ataques às empresas e até o sequestro de dados de pessoas físicas depois dessa pandemia? Cara, eu acho que a gente tem um cenário de aumento de ataques, né? Principalmente por conta do processo de trabalho remoto. O trabalho remoto ele trouxe vantagens para os colaboradores, né? A possibilidade das empresas conseguirem ali, de alguma forma, continuar produzindo, né? Com toda essa situação que a gente passou e ainda vem passando. Mas trouxe para a área de segurança novos desafios, né? Os desafios aumentaram. Imaginar que antes a ideia do controle de segurança ele ficava dentro do perímetro da empresa, a partir do momento que o colaborador vai para casa, a gente tem vários novos perímetros para tomar conta, né? Então, o Wi-Fi daquele colaborador passa a ser também alvo de um possível ataque. Então, as empresas passaram a ter outros olhos, a tentar controlar de outra forma e, consequentemente, aumentou, assim, ficou mais frouxo, né? Você perdeu o controle. Então, se aumentou a quantidade de ataques e vulnerabilidades. Certo. E até porque, hoje em dia, os dados é o novo petróleo, né? Totalmente. Eu acho que em alguns casos vale mais que petróleo. Viu? Você vê essas grandes empresas de TI, essas startups que deixaram de ser startups, são empresas de tecnologia, como a Apple, Microsoft, basicamente elas lidam com o quê? Com dados, né? Totalmente. Entenda hoje que o maior valor para a empresa, obviamente, o maior valor é o cliente, mas a informação, né, que ela detém dos seus clientes também faz parte do seu bem, né? E hoje os ataques eles são voltados, né, em sua grande maioria, com o objetivo de captura dessa informação, né? Vamos chamar assim, um aprisionamento, o dado é criptografado e solicitado um resgate por ele, né? O famoso ransomware.
Tá? Tecnicamente é um ransomware. Então o sequestro de dados hoje é o principal objetivo dos atacantes, vamos dizer assim. Né? Você sequestra a informação, pede um resgate por ela e ao pagar o resgate, normalmente feito em criptomoeda, você devolve para a vítima o acesso à sua informação. Né? Então hoje o objetivo desses grupos, né, hacker, é capturar sua informação. De fato, esse é um ponto seríssimo. Né? E a empresa que não estiver preparada para lidar com esse tipo de ameaça, ela de fato está colocando muita coisa em jogo. Né? Acaba colocando o seu negócio em jogo. As grandes empresas, tudo bem, tem bala na agulha para investir pesado em cibersegurança. E as pequenas empresas, que são a maioria no Brasil, o que é que elas podem fazer para se prevenir disso aí? Patrícia, eu diria que você não precisa ter muito dinheiro para investir em segurança. Ponto, né? Se você pensar da mesma forma que segurança, vamos falar em uma segurança residencial. Você tem lá a sua casa e deseja protegê-la contra bandidos. Ponto. Você pode partir desde uma fechadura melhor, um cadeado melhor, você pode investir num sistema com cerca elétrica, alarme, sensores, etc. Então, existem várias formas de se proteger. O mais importante para as empresas é que elas comecem. Né? Acho que você tem que começar de alguma forma a pensar em segurança e não esperar que aconteça alguma coisa para depois você tentar tratar. A gente recebe clientes, às vezes, que já chegam com o processo pronto, a gente foi invadido, e agora? Né? Essa frase é muito boa. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Né? Em alguns casos, senta e chora. Né? Não tem muito o que fazer. Né? Se criptografaram meus dados. Mesmo? Dependendo da situação, sim. Né? E às vezes o sentar e chorar não é nem só pelo fato que ele perdeu informação, mas o tempo de restauração também conta. Né? Então, a pergunta que o empresário tem que fazer, ou mesmo quem está em casa, no seu computador, primeiro, eu posso perder essa informação? Ponto. Posso ou não posso? Se eu perder, ou se eu parar, eu estou rodando um sistema lá, sei lá, na minha loja. Tem uma loja, vou falar do pequeno. O cara tem uma loja, uma padaria. Então o cara tem uma padaria, está rodando um sisteminha lá na padaria do caixa dele. Se aquela máquina for lá invadida, acontecer um problema lá, quanto tempo ele pode ficar parado? O que afeta o negócio dele? Qual o tamanho do prejuízo diário? Qual o prejuízo que ele vai ter? Né? Então, eu vou voltar para o papel e lápis lá, receber o dinheiro. Como é que ele vai fazer? Então, já pensando em forma de remediar, toda empresa ela deve pensar no seu plano de recuperação de desastres. Né? O plano de recuperação ele é focado nisso. O que é que eu tenho que fazer no meu ambiente com essas aplicações ou com essa informação caso eu perca? Ou seja, você pensar antes de acontecer algum incidente como esse. Né? Então, seja na padaria lá, o pequeno negócio, seja no grande negócio, a preocupação é a mesma. Né? O cara da padaria pode ficar lá um dia sem faturamento, porque ele está restaurando lá a informação, ele tem até o backup, ele está restaurando, mas demora horas para poder fazer o processo, reinstalar, tudo mais, e o carinha que quer comprar o pão vai comprar no concorrente. Então, mesma coisa para o grande empresário, para o grande negócio, ele vai parar. A diferença aí é que um vai faturar menos do que o outro, vai perder menos que o outro financeiramente. Tem um ônus e tem um bônus. Né? A gente tem esse salto de quantidade de ataques, mas para o lado das empresas que trabalham tentando prevenir isso, é uma demanda gigantesca que surge agora. Né? Com certeza. Nós passamos a ser vistos, né, com bons olhos, vamos dizer assim, mas eu diria pelo lado negativo, ou seja, as empresas passaram a ter medo, né, do que pode acontecer, mas aí eu vejo que o medo é positivo. Ter medo é positivo. O ruim é você ser invadido, acontecer um incidente sério e você não ter mais como recuperar a informação. Né? Então, para as empresas de segurança, empresas que trabalham com tecnologia em geral, houve um grande crescimento durante a pandemia e pós-pandemia, porque a demanda por tecnologia, ela de fato ela cresceu, né? Seja no âmbito do comércio eletrônico, ou mesmo a gente está ali tomando conta para a casa funcionar. Né? Quando eu vou explicar para o pessoal o que a gente faz, eu digo, a gente faz tudo menos software. Então o nosso negócio
que é? A gente comanda a infraestrutura, vamos dizer, a nuvem lá, a infraestrutura, a gente gerencia essa estrutura e a gente aplica segurança em cima da estrutura, ou seja, eu não desenvolvo uma linha de código, né? Mas a gente trabalha no pacote para entregar isso para o cliente. E nesse momento de pandemia cresceu-se muito a demanda, né? Aquele empresário que antes pensava que ele ia investir no e-commerce daqui a 5 anos, ele antecipou tudo que ele tinha que fazer, teve que aprender na marra, mas fez. E aí essa ação, ela muitas vezes ela acabou sendo feita de forma equivocada, deixando várias portas abertas. E deixou muitas portas abertas, né? A gente viu o caso de empresas liberando os computadores para os funcionários e alguém lá instalando o computador na casa de cada um, tal. E aí assim, aí você vai abrindo brecha de segurança. Cada vez você abre mais, expõe, né? Expõe mais a estrutura, né? E aí quem trabalha com isso fica louco, né? A gente tem que pensar no que fazer, qual o risco e tudo mais. E me diz uma coisa, como é que está essa questão da recrutamento de profissionais para trabalhar no setor de tecnologia? Como é que está difícil? Cara, loucura, agora? Loucura, né? A área de tecnologia, por esse boom, é oferta e demanda, né? Então, se aumentou a demanda... E a concorrência, como é que está? A briga por um bom profissional? A briga por um bom profissional, ela ficou muito acirrada, principalmente a gente está falando aqui do Nordeste, né? O Nordeste sofreu muito com a questão de profissionais. Né? Por quê? Porque o home office ele trouxe o benefício do trabalho remoto. E aí os profissionais passaram a ter a opção, uma boa opção, lógico, de trabalhar à distância, né? E o benefício que veio com isso é que as empresas do Sul, Sudeste, principalmente do Sudeste, passaram a contratar esses profissionais com o preço que se paga no Sudeste. Então, quem é do Nordeste sofreu muito com esse tipo de situação, né? Estava conversando com outros amigos, empresários daqui, de Fortaleza, de como esse mercado está mexido, né? Como ele está fervendo, né? E carece de profissionais, porque que pareça, a gente carece de profissionais, de bons profissionais, né? Aí já entra num outro tópico, que é o tópico acadêmico, né? A gente tem uma demanda maior de profissionais do que se está formando, é impressionante. Então, e dizem que isso vai durar muito tempo ainda, né? Para poder a coisa se equilibrar. Até você ter toda uma estrutura, tanto de faculdades privadas quanto de públicas, oferecendo uma demanda que basicamente chegue próximo ao que as empresas precisam, vai demorar muito ainda. Né? Exatamente. Então, você acaba que tem profissionais recém-formados hoje que estão recebendo salários que, na minha opinião, não condizem com não vou chamar de capacidade técnica, mas experiência, com a experiência deles. Isso se eu falar em relação a 2 anos atrás. Né? Quanto é que está essa faixa salarial? Varia muito, né? Porque a gente acaba vendo números do Sudeste, os números que saem em revistas são números que não se aplicam aqui. Mas aí vamos colocar que um profissional está ganhando em torno de R$1.800, R$3.000. Mas né? essa diferença aí depende também da função, né? Depende da função do profissional. Essa diferença de valores ela está relacionada à qualidade do profissional? Seria o profissional daqui menos qualificado, é isso? De forma alguma. O profissional no Nordeste ele é extremamente qualificado. Né? Até falar na parte de segurança, eu tenho amigos, ex-funcionários, até direi ex-funcionários, que atuam hoje em empresas nacionais, e nós estávamos conversando sobre como os profissionais do Nordeste são bem vistos, né? Pela capacidade. Porque começa assim, né? E lá vem um cara da Paraíba, lá vem um cara lá de Pernambuco. Mas quando a gente começa a entregar, porque o pessoal aqui é raçudo, né? Entrega de verdade, não tem preguiça para fazer as coisas, né? Então acaba que eles percebem, o pessoal daí é muito bom, tal. E a gente sempre teve essa percepção de que as pessoas daqui têm uma capacidade excepcional de entrega e bons profissionais nós temos aqui. Né? E isso é ruim, né? Isso é ruim para a gente que está mais regional aqui. A gente sofre porque, obviamente, os profissionais estão sendo demandados por empresas de fora, mas é mercado, a gente tem que conviver com isso, não tem para onde correr. Antes tinha concorrência basicamente dos vizinhos. Pernambuco, isso, que é um centro de inovação e tecnologia. Agora a gente tem concorrência de quê? De São Paulo e até de fora do país. Né? Isso. E aí é outra... Como é que você concorre com o dólar?
Não concorre, né? Não concorre. Aí é o tubarão comendo a sardinha aqui. Né? Porque os caras vêm para cá e eu citei exemplo de salários aí bem baixos. Os salários estão aumentando assim absurdamente. Então o cara vem lá dos Estados Unidos pagando 5, 6, 7 mil dólares para um cara recém-formado aqui, ele vai fazer o quê? É maravilhoso. Que está trabalhando em casa e pode trabalhar para esse cara e para outro, né? Mas assim, não tem almoço grátis, né? O cara lá de fora ele está pagando menos do que ele pagaria para um profissional de lá. Sim. Então é um ganha-ganha. Está ganhando aqui, está ganhando. Tá bom para os dois lados. Tá bom para os dois lados. Tá. E o que é que você diria para o cara que está ingressando agora na carreira de TI? Para onde é que ele deveria ir? O que é que ele pode fazer? O que é interessante? Eu acho que você tem que... Se for um curso de formação lá de 4 anos, um curso tecnólogo 2 anos mais ou menos, ele já está indo com a cabeça mais direcionada. Né? Um curso, por exemplo, de ciência da computação, que é um curso mais abrangente, com mais opções. É interessante porque você vivencia várias áreas e a partir disso você toma uma decisão de qual caminho você quer seguir. Eu acho que ele tem que experimentar, né? Ele tem que testar. Não só pensar no lado financeiro. Quem paga mais hoje? Eu vou para esse lado que paga mais. Não, acho que ele tem que ver aquilo que motiva. O que é que te motiva no trabalho com tecnologia? Isso aqui é desenvolver? Beleza, então eu vou desenvolver. Né? Não, eu vou trabalhar com infraestrutura? Então vou lá, trabalha com infraestrutura. Eu vou trabalhar com as duas coisas? Dá para trabalhar. Eu sou muito do princípio que você tem que, quando estudante, explorar as áreas, né? Até para você dizer, eu gosto disso aqui, é isso que eu quero fazer lá pelo resto da minha vida, por mais 30 anos, eu quero ficar focado nisso aqui, ser um bom especialista nisso aqui e estar disposto também nessa área a aprender todos os dias, né? Porque se você não estiver disposto a aprender todo dia na área de tecnologia, você não vai para frente. Todo dia muda, né? Todo dia muda muita coisa, né? Então surgem novas tecnologias ou novas formas de fazer a mesma coisa. Sim. Né? Então você fazia de um jeito e agora você consegue fazer a mesma coisa de uma forma mais otimizada, por exemplo. E para o pessoal que pensa, eu não quero ir para a faculdade, eu quero meter a cara mesmo, aprender sozinho mesmo, a programar, etc. O que é que você acha disso daí? Eu acho fantástico também. Eu acho que você não tem que estar preso numa formação acadêmica. Tá? Eu particularmente valorizo muito a formação acadêmica. Mas para a empresa, né, para quem contrata, no final das contas, o que ele quer é resultado. Né? Se aparecer hoje para mim aqui um candidato que ele tem uma formação acadêmica qualquer e o outro que tem uma comprovação de certificação de produto, eu prefiro o cara do produto. Por que você prefere o cara do produto? Porque ele me entrega aquilo ali. Talvez no longo prazo a gente tenha mais problemas, mas a certificação na área de tecnologia, né, e aí todo fabricante acaba tendo o seu, vamos chamar de Microsoft, na área de Linux, na área de nuvem, todos têm suas certificações, muitas delas mais caras do que um curso acadêmico. Né? As certificações elas validam aquele profissional não de forma regional. Então, sei lá, o cara fez a faculdade na Federal de Pernambuco. Né? Ok. Ele tem uma credencial no Brasil todo. Sei lá, formado na Federal de Pernambuco. Tem uma instituição renomada. Mas aí se ele for para os Estados Unidos, aquilo ali, o que é isso? Né? Mas se ele tiver uma certificação Microsoft, XYZ, de engenheiro Microsoft, por exemplo, ele vai para a China, que ele é um cara certificado lá como engenheiro Microsoft. É um selo de qualidade internacional. É um selo de qualidade internacional. Então, eu acho que de toda forma, fazer o curso, né, acadêmico e complementar com as certificações é o melhor caminho de todos, porque você tem uma visão acadêmica que é muito boa e posteriormente você entra no mercado já com uma qualificação que vai te diferenciar ali dos outros. Levando em consideração os limites das universidades e das faculdades, você diria que nós temos uma boa estrutura educacional aqui para formar bons profissionais? Eu acho que sim. E aí falando até de Nordeste, de Paraíba, né, com a UFCG, o UFPB. Né? Então, assim, eu acho que nós temos... Acontece. Nós temos boas instituições de ensino,
né? Para isso, bons profissionais que formam de verdade. Obviamente, às vezes os alunos na faculdade estão com um foco, né, não tão direcionado para o seu futuro, faz parte, né, da época da vida. Ou 20 anos. Né? Não tá. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje naquela época, não falar isso, né? Então, eu acho que quando você tem essa possibilidade de estudar em boas instituições, ter uma boa orientação, né, quando estudante, cara, o céu é o limite, né? Se dedicando, cara, você faz o que você quiser. Exatamente. Na visita da Luísa Trajano, ela manifestou a intenção de instalar um centro de desenvolvimento ali em Campina Grande. Né? Ela é maravilhosa, né? Aquela mulher é maravilhosa, simplicidade total em pessoa. Exatamente. Né? Cada vez mais transformando a empresa em não só numa empresa de e-commerce, mas de tecnologia. Né? A Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia. Né? Comprando muitas startups e agregando serviços cada vez mais É a Amazon brasileira. Exatamente. Ainda bem, né? Que cada vez mais nós tenhamos esse tipo de empresa, né? Exatamente. Pois é. Então acho que é isso, né? Queria agradecer, Jonathan, a sua presença aqui, sua participação, muitas informações aí. Parabéns pelo seu trabalho, por inovar, produzir soluções que colocam o Nordeste na vanguarda aí da tecnológica. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigado mesmo, Jonathan, e obrigado a todos que acompanharam. O podcast Acelera Nordeste é patrocinado pela RH Brasil Recursos Humanos, terceirização de mão de obra, contratos temporários, recrutamento e seleção. Pessoas certas nos lugares certos. Até a próxima. Tem gente que faz, cria e multiplica. Fique por dentro da Agenda Nordeste. E na Agenda Nordeste dessa semana tem novidade na área de logística. Uma parceria entre as empresas iByte e Velô Brasil irá operar serviço de delivery em Fortaleza com veículos elétricos modelo tuk-tuk. A iByte pretende colocar 10 veículos em operação até junho de 2022. E olha só, quem tiver conta hackeada nas redes sociais pode ser indenizado. Uma decisão do 2º Juizado Especial Civil de Brasília estabeleceu uma multa de R$3 mil ao Instagram por não terem solucionado o problema rapidamente, o que gerou danos ao usuário. O Instagram ainda teve que remover 2 contas que foram criadas com os dados da vítima, sob pena de R$300 para cada dia. As capitais nordestinas terão conexão 5G até julho de 2022. Após as capitais, as cidades com mais de 500 mil habitantes deverão ter o sinal 5G até o início de 2023. O Sistema de Inteligência do Turismo do Rio Grande do Norte, Sírio, desenvolvido pelo governo do Rio Grande do Norte, foi o vencedor do desafio Turistec Brasil, promovido pelo Ministério do Turismo e pelo Wakalua Innovation Hub. A plataforma fornece informações analisadas pelo setor de inteligência da Emprotur e Fé Comércio RN, que apresentam dados e impressões dos turistas, projeção de malha aérea e o monitoramento do fluxo de passageiros que visitam o estado. Foi aprovado pelo Ministério da Economia empréstimo de $31 milhões para o programa Ceará Mais Digital, que será concedido ao estado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Técnicos do BID, em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão, do Ministério Público do Estado, da Ouvidoria e Controladoria Geral do Estado, da Procuradoria Geral do Estado e da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, já trataram do cronograma da operação de crédito, do custo total do programa e a validação dos componentes, produtos e custeio. O secretário executivo do Planejamento e Gestão Interna da CEPLAG, Ronaldo Borges, ressaltou que esse trabalho conjunto vai garantir uma execução com excelência do programa. Se sabe das coisas, é especialista. Aqui no Nordeste, tem gente sabida. Eu sou Gustavo Rabai, sou advogado, sou professor da Universidade Federal da Paraíba e também sou fundador da Compliance Academy e da Legal Mind. Eu trabalho sempre com temas que estão aí na fronteira entre o direito e a tecnologia e eu tenho observado cada vez mais o crescimento exponencial de interesse de profissionais, tanto da área de direito como também de gestão, de TI, no aprimoramento da governança, da conformidade no setor de tecnologia, no setor de TI. É um setor em ebulição, não precisa muito falar sobre isso, né? Nós estamos vivendo cada vez mais
numa imersão tecnológica. Essa transformação digital veio acelerar bastante coisa e, obviamente, o impacto de novas leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe uma série de preocupações para as empresas dos mais diversos segmentos. Porque agora, independentemente do seu setor de indústria, você lida com algo que é o combustível, né? A matéria-prima para a tecnologia, para a informação, para que os processos, as rotinas das empresas e todas as nossas atividades econômicas elas possam ser performadas, desempenhadas, que são os dados. E aí, quando a gente fala de dados pessoais, a gente hoje tem um regime próprio de proteção desses dados, e isso exige uma nova tomada de consciência, né? Uma nova atitude mental de respeito aí a esses direitos personalíssimos de cada um dos indivíduos. Mas não somente isso, a gente também está falando hoje de propriedade intelectual, cada vez mais, estamos falando de inovação, né? De um mundo agora em que as startups, há um verdadeiro ecossistema, né? De novas empresas, de novos players, de atores sociais que estão colaborando cada vez mais para que a tecnologia se torne acessível ou para que ela facilite a vida de todos nós, seja no âmbito privado, mas também com relação ao Estado. Então, de uma maneira geral, a gente está vendo cada vez mais ampliação desse mundo tech nas nossas vidas e, óbvio, que isso vai chegar para todo mundo, isso vai chegar para todos os setores mais cedo ou mais tarde. E aí, com isso, a necessidade de se adequar. O setor de conformidade ou compliance, essa área no qual eu atuo, é uma área muito voltada para a criação de padrões comportamentais, códigos de conduta, regramentos, uma disciplina de adequação das empresas a normativas, a leis propriamente ditas, mas também, às vezes, a regras específicas do setor, ou até mesmo a caracterização de um modelo de governança que se aproxime mais em termos de diálogo, em termos de imagem, em termos de conexão com o usuário, né? O usuário que está lá nas redes sociais, dando sua opinião, falando o que acha, né? O que gosta e aquilo que também o desagrada em relação às corporações de uma maneira geral. Então, as organizações hoje estão cada vez mais expostas, né? Literalmente não é mais o rei está nu, mas o CEO está nu. E em tempo real as coisas vão acontecendo e é preciso fazer cada vez mais gestão de crise, gestão de reputação, para que depois a gente não tenha que gerenciar catástrofes, né? Gerenciar, sobretudo, o risco de forma preventiva, para que a gente não tenha que depois gerenciar crises. E sempre com atenção às questões da reputação da marca, da reputação das pessoas que participam da cadeia de valor. E além de tudo, a conformidade traz também um espaço muito mais, eu diria, muito mais proveitoso, muito mais saudável para a competitividade, para o empreendedorismo em si, né? E também puxa negócios. Basta dizer que um dos setores mais aquecidos hoje na advocacia é o setor do M&A, né? Das fusões e aquisições de empresa. Nas transformações societárias, claro que se dá preferência para aquelas empresas que estão com a casa organizada, né, com a casa arrumada. E no setor de TI não é diferente. No setor de TI, as empresas de tecnologia, que elas têm uma conformidade, que elas têm já uma segurança digital, segurança eletrônica, né, todos os seus protocolos rodando de uma forma redonda e uma adequação à LGPD e outras leis específicas, vai ter muito mais vantagem em relação a possíveis ofertas de mercado. E claro que isso é uma oportunidade sem fim, né? Uma oportunidade única, né? na nossa história de empresas, inclusive locais, empresas do Nordeste, que estão sendo adquiridas por grupos econômicos nacionais e até multinacionais. Então, esse é o momento de se pensar, né, que o valor, né, o valuation dessas empresas e até mesmo a viabilidade da operação vai depender intrinsecamente desse grau de maturidade em relação à governança, mas também em relação à adequação a diversas leis. Por isso que o setor de conformidade e a aplicação do compliance nesses setores é algo, sobretudo, vital. E assim, temos aí, né, muitos outros desafios chegando. Estamos falando hoje cada vez mais
de tecnologias como a blockchain, e aí por conta da convergência da blockchain, dos ecossistemas de criptoeconomia e também da realidade virtual, da realidade aumentada, novas tecnologias que estão hoje se fundindo num conceito novo de metaverso, é toda uma indústria nova de entretenimento, mas também de investimento, né, um investimento pesado, faz com que as empresas tenham que adquirir cada vez mais recursos para oferecer ao público, para poder atender as demandas dos seus novos clientes na área também de tecnologia, na cadeia de fornecimento, e óbvio que tem que haver cada vez mais cuidado com questões relacionadas à propriedade intelectual, à proteção de dados, sobretudo privacidade, e também questões de competição, questões concorrenciais, questões contratuais e inúmeros outros regulamentos que estão sendo ainda, né, formatados para esse mundo novo. O bom é que, como é uma área nova, você não precisa ser um profissional antigo, um profissional muito experiente para engrenar rapidamente, para crescer de forma rápida, né, engajar de forma exponencial. Então, muitos jovens hoje estão tendo a oportunidade de juntar essas paixões, né, do compliance, da tecnologia, direito de TI, também para que eles possam oferecer um serviço inédito, né, já que antes não haviam essas necessidades e, claro, quem tiver mais repertório, quem tiver mais condições aí de oferecer as melhores soluções, vai nadar de braçada. Então, estamos vendo a barra subindo, o setor de compliance e tecnologia está efervescente e a gente pode dizer que nos próximos anos a coisa não vai arrefecer. Muito pelo contrário, a gente está apenas começando. Estamos aquecendo as turbinas. E aí, o nome do podcast é bem propício para que a gente possa entender esse cenário, né? Um mercado extremamente aquecido para refletir aí o que está acontecendo no mundo do compliance dentro da tecnologia, né? Com a chegada da LGPD, o impacto que ainda não foi, né, sentido plenamente, a gente não teve ainda uma atuação administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e muitas empresas ainda não se adequaram, então é até bom que haja essa demora, né, esse delay, para que dê tempo que todo mundo entre nessa nova página, tá? E acredito que nós temos muitos assuntos aí para conversar ainda sobre isso, apenas alguns insights aqui para que a gente possa dialogar cada vez mais e reafirmando a minha paixão pelo direito, pela tecnologia, sobretudo pela área de compliance, tá? Então fica à disposição para próximas conversas. Tamo junto e é só o começo. Este foi o podcast Acelera Nordeste. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site aceleranordeste.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. O podcast Acelera Nordeste é patrocinado por RH Brasil Recursos Humanos, Webpick e agência Next Level.